O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, protocolou ontem uma ação direta de inconstitucionalidade para impedir a reeleição para as presidências das casas legislativas, por iniciativa de seu presidente Roberto Jefferson. Embora a reeleição já seja proibida, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se movimentam para criar mecanismos que permitam alterar essa situação. Na ação, assinada pelo advogado e primeiro secretário jurídico da Executiva Nacional, Luiz Gustavo Pereira da Cunha, o PTB argumenta que a vedação à reeleição é a essência da norma enunciada no artigo 57, parágrafo 4º da Carta Magna. Segundo o partido, qualquer interpretação que negue a norma à sua essência deve ser considerada inconstitucional pelo STF. A sigla frisa que o texto da Constituição veda expressamente a reeleição para qualquer cargo na mesa nas eleições imediatamente subsequentes àquela na qual o parlamentar foi eleito para a mesa. O PTB reforça que a Constituição nada fala sobre legislatura. Em momento algum, a Constituição restringe a vedação que impõe a uma legislação específica. A regra é mais simples do que isso. Se foi eleito, não poderá ser reeleito na eleição imediatamente subsequente, independentemente da legislatura. Para a Constituição, não importa se é a eleição do primeiro, do terceiro, do quinto ou do sétimo ano da legislatura. Se importasse, teria a Constituição feito essa distinção. Qualquer leitura distinta é uma mera acrobacia hermenêutica, afirma. O partido adverte à Suprema Corte que é preciso que a vontade da Constituição seja preservada, de forma direta ou indireta, a fim de proteger a sua posição de supremacia no ordenamento jurídico pátrio. O PTB salienta que não está solicitando ao STF que decida como devem Senado e Câmara interpretar seus respectivos regimentos internos. O partido destaca que o intuito da ação é que interpretações que violam a Constituição sejam vedadas, principalmente as que dizem respeito a dispositivo constitucional que não pode ter o seu alcance alterado pelos regimentos das casas ou por quaisquer atos emanados pelos poderes públicos sob pena de inconstitucionalidade. Dessa forma, requer desde logo o deferimento de medida cautelar por decisão monocrática ad referendum do plenário, a fim de conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 5º e parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do artigo 59 do Regimento Interno do Senado Federal, estabelecendo que a vedação constitucional à reeleição ou recondução à mesa, na eleição imediatamente subsequente, se aplica nas eleições que ocorram na mesma legislatura ou em legislaturas diferentes e que seja afastada qualquer interpretação que busque ampliar o alcance do dispositivo constitucional, violando o seu núcleo protegido, sustenta o partido. Sou Roberto Jefferson, presidente nacional de um partido político que é o PTB. Tenho 67 anos de idade, 3 filhos, 6 netos, presido essa instituição nacional. Estou censurado no meu direito de expressão, meu direito intelectual, meu direito de expressão, meu direito de oralizar, de falar o que penso e o que sinto. Fui censurado mundialmente por um ato de arbítrio de violência do Supremo Tribunal Federal, personalizado no ministro Xandão, o popular cabeça de ouro. Aqui o meu protesto, censurado pelo STF. O meu assunto aqui é registrar o abuso de autoridade de ministro do Supremo. Eu quero registrar a absurda imputação a mim feita pelo senhor Alexandre de Moraes para justificar a inclusão do meu nome entre os investigados no inquérito 4828, decidindo pela quebra da minha privacidade. Trata-se da seguinte mensagem que postei organicamente nas redes sociais da internet, dia 26 de março. Abre aspas. Os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo se elegeram nas costas de Jair Bolsonaro. E agora
são seus maiores detratores e inimigos do Brasil. Querem o caos, mas antes que isso ocorra, as Forças Armadas entrarão em cena para a garantia da lei e da ordem, segundo a Constituição Federal. Muito triste. Fecho aspas. Vejamos o que diz o artigo 53 da Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis, civis e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Ao final do artigo 142, encontramos: destinam-se à defesa da pátria sobre as Forças Armadas. Destinam-se à defesa da pátria a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. As imunidades dos deputados e senadores persistem, mesmo quando direitos individuais e coletivos são suspensos, como é o caso do estado de sítio. Depreende-se, portanto, que não existe nesta postagem qualquer indício de ilegalidade que justifique a escandalosa violação jurídica da minha privacidade. Posso afirmar, como deputado federal, que fui por 9 mandatos consecutivos e como integrante da Assembleia Nacional Constituinte, que causa perplexidade a impropriedade da interpretação do texto constitucional feita pelo senhor Alexandre de Moraes. Como cidadão, eu exerci o meu direito constitucional à liberdade de expressão. Como senador da República, manifestei minha opinião e procurei tranquilizar as pessoas, indicando que a Carta Magna prevê ações de controle do caos através das Forças Armadas. Ao final, estranhamente excluído do processo, externo meu lamento e tristeza pela possibilidade de se chegar a uma situação caótica. Foi essa apenas a motivação jurídica para a inclusão do meu nome investigado 15 segundos. nas ações antidemocráticas. Estou à disposição da Justiça e desejo ser chamado o mais rápido possível para prestar os esclarecimentos cabíveis e entender onde existe prática antidemocrática na mensagem que postei. Isto posto, é preciso fazer uma reflexão, já estou concluindo, senhor presidente, uma reflexão contextualizada sobre a carga recente de decisões monocráticas de ministros do STF, onde, salvo melhor juízo, existem indícios de abuso de autoridade, ilegalidades e direcionamento político, sinalizando para a quebra da independência e da harmonia dos poderes da República. É preciso também fazer uma reflexão sobre o papel do Poder Legislativo, principalmente do Senado Federal, diante de fatos tão contundentes e da percepção clara da nação e que se manifesta democraticamente, exigindo apenas que deixem o presidente da República governar. O silêncio, presidente, reforça a percepção popular de omissão. A omissão pode ser interpretada como concordância, e a concordância pode conter viés de cumplicidade. Como não é esse o caso, é urgente que o Congresso Nacional encontre, serena e equilibradamente, uma forma de se manifestar. Deus abençoe o nosso Brasil. Muito obrigado. Porque a questão de 2 ou 3 minutos faltou luz, faltou energia elétrica no bairro. Então falo de uma maneira inédita, com luz de lanterna para os nossos telespectadores. Eu pretendia falar num outro tema, senhor presidente, senhores senadores, mas fiquei impressionado há pouco, mais ao início dos pronunciamentos, com o requerimento do nosso colega Harold de Oliveira, nosso senador do Rio de Janeiro, mas gaúcho de nascimento. O senador Harold,
encaminhou um pedido para que o Senado faça, logo que possível, evidentemente muito melhor se já em plenário, com presenças de todos nós brevemente, sobre um debate temático sobre a realidade dos poderes que nós estamos vivendo. Intromissões ou omissões que estamos vivendo entre os poderes da República numa fase bastante confusa. Ora são intervenções, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, usurpando atribuições do Ministério Público Federal, ora mandando prender ou mandando fazer buscas e apreensões de parlamentares, ora intervindo e negando validade a medidas do Poder Executivo. Então eu acho que realmente tem razão o nosso eminente senador do Rio de Janeiro, Harold de Oliveira, para que façamos um debate dentro do Senado Federal, para que possamos distinguir as atribuições que estão na Constituição brasileira, mas que não estão sendo, esses princípios e dispositivos não estão sendo devidamente observados pelo momento confuso em que nós estamos vivendo. Ora, temos também pedidos de impeachment que estão se acumulando nas gavetas do Senado Federal, sem nenhum despacho, sem nenhuma avaliação, quando isso deveria ser devidamente examinado por nós que estamos sendo demandados. É por isso que achei muito interessante, muito oportuno. Esse requerimento está correndo junto ao Senado para assinaturas, já incluí a minha assinatura e espero que esse requerimento do senador Harold não seja esquecido nem engavetado, que ele realmente seja objeto de um debate brevemente. As atribuições e omissões que estamos vivendo com relação aos três poderes da República. Me parece que é imperioso tratarmos desse assunto. Muito obrigado, senhor presidente.